Muito bom dia, são 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia, para o qual aceito inscrições. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, staff e público aqui presente. Diz o artigo 25º, número 1 da Constituição da República Portuguesa que a integridade moral e física das pessoas é inviolável. E por essa razão eu quero repudiar de forma categórica as palavras ofensivas que um motorista da Carris Metropolitana alegadamente dirigiu a uma jovem cascaense que por acaso é familiar da senhora vereadora Carla Semedo. O Chega é contra qualquer tipo de discurso de ódio ou de preconceito e sabe bem o que isso significa, porque nós próprios, partido e militantes, temos sofrido diariamente com esse fenómeno. Somos seguramente os mais atacados, os mais insultados e os mais vilipendiados, quer por responsáveis políticos que exercem funções públicas, quer por políticos travestidos de comentadores de comunicação social, ou até quer por idiotas úteis e cães de fila das redes sociais, defensores do status quo decadente que o Chega quer combater. Portanto, o Chega não aceita este tipo de ataques e a senhora vereadora tem toda a minha solidariedade pessoal e institucional no que diz respeito à denúncia de situações que não deveriam existir em qualquer sociedade plural e democrática. Por isso, connosco, já sabe, não passarão. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não havendo, passemos então ao período do público, sendo que hoje o Sr. Vice-Presidente responderá às questões levantadas. Podes começar. Convidava o Sr. Ricardo José Régio Alarcão. Não estando, e depois voltarei a chamar no final, Sra. Maria Paula Costa Guerreiro. Sra. Ivone Neves Duarte Mesquita Duarte. Bom dia. Eu vim a falar sobre uma questão que realmente me preocupa aqui em relação ao município de Cascais, que tem a ver com os pontos de encontro em caso de catástrofe. Eu sou uma pessoa preocupada, portanto, sou uma pessoa que tem uma mochila de sobrevivência já há muitos anos, tenho sempre disponível. Agora, recentemente, até falaram nisso na televisão. E tenho muitos amigos que moram em Lisboa e que em Lisboa têm todos definidos os pontos de encontro em caso de catástrofe. Seja uma catástrofe ambiental, seja ter a ver com a guerra, que agora esperemos não chegue cá, mas nunca não sabemos bem. E eu fartei-me de procurar, quer no site da Câmara, quer na minha junta de freguesia, e obtive uma resposta da parte do senhor assistente técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil, que diz o seguinte em relação à minha pergunta: onde é que são os pontos de encontro? Eu tenho um ponto de encontro definido com os meus amigos. Se houver uma catástrofe, seja um tsunami, seja um terremoto, seja o que for, nós encontramos-nos num sítio, mas depois temos que saber para onde é que vamos. E a resposta que me deram foi que, de acordo com o despacho do Diretor de Serviço Municipal de Proteção Civil, o Dr. Rui Ângelo, informa-se que não existem locais pré-definidos de ponto de encontro em caso de catástrofe no concelho de Cascais, em virtude de ser necessário avaliar o impacto do desastre, sismo, tsunami, furacão, incêndio rural, etc. Definir as zonas em risco, bem como as zonas seguras para posterior comunicação pública. Esta resposta não me parece que seja aceitável, porque não é depois de haver a catástrofe que vão definir qual é o ponto de encontro, até porque pode haver o problema de não ser fácil a comunicação. Aliás, passado uns dias de eu ter enviado isto, houve o apagão. E o que se verificou foi que não foi possível comunicar com ninguém. Portanto, as comunicações que as pessoas receberam foram depois de já ter voltado a luz. Portanto, eu gostava que a Câmara de Cascais,
que até parabenizo porque acho que tem feito sempre um excelente trabalho, verificasse esta situação junto à Proteção Civil e que os municípios do Conselho fossem informados do ponto de encontro em caso de catástrofe, porque nós sabemos que, assim, um sismo pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos ou não acontecer, mas nós temos de estar preparados para se isso acontecer. Portanto, não pode andar depois a população toda e agora para onde é que vamos, não é? Eu, por acaso, no dia do apagão, como tenho um rádio, cheguei a casa, tenho um rádio a pilhas, pus o rádio e tive o dia todo a ouvir o que é que se passava. Mas a maior parte das pessoas não tem. Portanto, o que eu gostava era, de facto, que, porque eu tenho aqui a indicação que no plano de emergência da Proteção Civil foram definidos 3 pontos de encontro, mas que não foram mencionados nem divulgados, e eu gostava de realmente ter essa informação. Acho que essa informação deveria estar disponível não só no site, como nas juntas de freguesia e como até em todos os edifícios onde vivem pessoas, porque muitas pessoas são mais velhas, nem sequer têm acesso à internet e, portanto, era uma forma de poderem ter no próprio prédio a indicação onde temos os números de emergência, quais seriam os pontos de encontro. Se houver um sismo, para onde é que vamos? A seguir, se caírem os prédios todos, se ficar tudo, para onde é que vamos? As pessoas têm de saber para onde é que vão. E realmente eu estive a consultar a página da Câmara de Cascais e não encontrei. E depois fui consultar a de Lisboa e realmente a Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza mais de 100 pontos de encontro distribuídos por todas as freguesias da cidade. Indica que devem ser zonas abertas e depois indica como exemplos o Jardim do Campo Grande, Praça de Londres, Parque Eduardo VII, como encontrar o ponto mais próximo, as recomendações, e eu gostava que a Câmara de Cascais fizesse o mesmo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu não tenho aqui essa resposta que acabou de ler que os serviços terão prestado, mas é uma resposta manifestamente insuficiente e até, do meu ponto de vista, errado. Quando estamos a falar de catástrofe, temos que ter a percepção de que há vários tipos de catástrofe. Não há uma tipologia para a catástrofe, pode haver vários. E, tirando um caso, que é o caso de tsunami, e essa, de facto, exige rotas de evacuação e exige pontos de encontro para que, enfim, se possa depois, a partir daí, ter a população reunida, já salvaguardada, e depois tê-la reunida para ser assistida. A Câmara Municipal de Cascais foi a primeira a fazer, de facto, essa prevenção e essa informação. Não que a gente ande em competição com algum dos municípios, antes pelo contrário, andamos em cooperação e colaboração, mas fomos muito antes do próprio município de Lisboa, porque fomos os primeiros em Portugal. Depois houve municípios no Algarve e depois começou-se a espalhar pelos municípios do litoral, porque exatamente essa catástrofe tem características únicas. Primeiro, porque o tempo de resposta é um tempo curto, porque são cerca de 20 a 30 minutos entre termos a percepção de que vai haver um tsunami, que na verdade é enfim, para leigos, um terremoto no mar, e portanto há uma oscilação do solo marítimo e que depois provoca o próprio tsunami, ou o maremoto, se quiser, e portanto isso nós temos. Sobre os restantes tipos de catástrofes, o que nós fazemos, e isso existe, é todo um levantamento que foi preciso andar a fazer por todo o município de Cascais, nomeadamente para ver qual é que era o comportamento das falhas, não tenho agora o termo técnico, no início. Lembro-me até, e já foi há muitos anos, portanto era na altura, para situar no tempo, o vereador da Proteção Civil era o vereador Pedro Lopes de Mendonça, que a zona de concentração era, por exemplo, o pavilhão do Dramático de Cascais. Com esse estudo veio-se a verificar que era exatamente aí que passava uma fenda, o que seria, enfim, de uma grande irresponsabilidade, porque estávamos a pôr as pessoas todas no pavilhão e aquilo podia colapsar.
Portanto, eu não sei que tipo de catástrofe é que se quer referir. O que referiu de Lisboa, por exemplo, tem a ver com o tsunami, não tem a ver exatamente como em Cascais, porque estas matérias, Cascais foi pioneiro, inclusive com a questão dos alertas das sirenes e da comunicação para a população para evacuar, mas eu não sei se está aqui algum colega da Proteção Civil, pelo menos não estou a vê-lo, mas que de facto, está aqui a minha chefe de gabinete que entrará em contacto com a senhora e a Proteção Civil, nomeadamente o diretor da Proteção Civil, que é o Dr. Rui Ângelo, que há pouco mencionou, entrará em contacto consigo para poder esclarecer que tipo de catástrofe é que a senhora... Eu quero saber qualquer tipo de catástrofe, que está preparada para o que acontecer, porque assim, no estado em que estamos é assim. Imagino... São características diferentes. Eu sei, mas suponhamos, não é, que há um terremoto enorme e que, pronto, as pessoas não podem entrar nos prédios, não podem ir para casa, não sei o quê. Para onde é que vão? Isso é um tipo de catástrofe. Não é? O tsunami já está definido. Mas se me permite, está agora aqui a misturar conceitos que são completamente diferentes. Exatamente pelo tipo de catástrofe ser muito diversificado, é que tem respostas também que são diversificadas e que têm que ser adaptadas ao tipo de catástrofe que estamos a verificar. Claro, e é esse plano que eu quero que a Proteção Civil tenha, não tenha só para um tipo de catástrofe. O plano que lhe vai dizer é que, por exemplo, são os pavilhões desportivos que recolhem e acolhem as pessoas. Pronto, eu não sei qual é o pavilhão, eu moro nos Jardins da Parede, eu não sei qual é o pavilhão desportivo ali na minha zona, não sei para onde é que vou. Não é? Mas se calhar até em alguns casos é aconselhável que não vá. Percebe? Ou seja, então é isso não que eu se quero desloque. saber. Portanto, isto não é assim uma coisa tão simples de dizer vai acontecer isto e tem que se fazer este procedimento assim e assim assim. O único que tem uma característica também muito própria é de facto o tsunami. Sim. Que a questão não é quando, não é se, é quando que poderá ocorrer, e esse está definido e tem rotas e tem pontos de concentração, que é de concentração para lá ir buscar a população. Por exemplo, na Serra do lado de Cascais, nós temos também situações, e está identificado, nós temos situações para um caso de um incêndio, e portanto, assim como também temos outros meios do ponto de vista tecnológico, digital, que ajudam a alertar as próprias pessoas. Portanto, não vai encontrar nunca um mapa, nem acredito que haja outro município que tenha um mapa a dizer, em caso de terremoto, a não ser as regras gerais, proteja-se, ponha isso. Nós damos formação, inclusivamente, nas escolas às nossas crianças, e hoje há uma capacidade de resposta também das próprias crianças, que é a forma mais fácil de chegar a informação aos pais e aos avós e de sensibilizar os pais e os avós. Mas a doutora Rita Venância vai entrar em contato consigo e marcará uma reunião com a Proteção Civil, também para ficar descansada sobre estas matérias que a preocupam, aliás, que preocupam-nos a todos nós. Mas agora, mais do que preocupar, é a capacidade de reação e a capacidade de nós, no momento, consoante o tipo de variáveis que temos perante nós, temos capacidade de resposta. E essa Cascais, felizmente, tem, depende, obviamente, da dimensão e da gravidade do evento que vier a acontecer. Tá bem. Muito obrigado. Obrigada. Convidava agora a Sra. Ângela Ventura. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimo público, muito obrigada por nos dar esta oportunidade, e eu venho aqui em representação de Angelita Ventura, que é italiana. Agora, acredito que o Sr. Presidente é pela transparência e pela eficiência, e nós temos uma apresentação que eu pedia à sua secretária para poder... Desde que não ceda o tempo. Não, aliás, diminui o tempo. Faça favor. Muito obrigada.
Portanto, a nossa intervenção tem a ver com as obras inacabadas na Rua das Faias, tapumes de vedação e buracos na Rua dos Abetos com uma situação de perigo público. Dizia. Portanto, estamos aqui a localização, a rua vista através do Google, portanto, a Rua das Faias e a Rua dos Abetos. Por favor. Portanto, o que é que nós temos nas obras inacabadas da Rua das Faias? O que é que vemos ali? Vimos uma grua que gira com o vento e temos jovens a subir à grua. Portanto, claramente uma situação de perigo. Temos também uma outra obra ali que está com vedações soltas que não protegem da queda em buracos de 2 metros. Portanto, conseguem ver ali os tapumes e ali os buracos e temos ali uma imagem do lado direito que representa ali aquele tapume do lado esquerdo aberto e a situação que neste momento ocorre, portanto, na Rua das Faias. Obrigada. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu um acidente, recentemente aconteceu um acidente de extrema gravidade, que foi um jovem que sofreu fraturas em 3 vértebras, o que o obriga a permanecer deitado por um mínimo de 3 meses, fratura no braço, fratura no septo nasal e pontos na cabeça. Portanto, isto já aconteceu e a situação continua. Portanto, já temos aqui um caso que evidencia claramente e digamos que foi uma situação em que ele teve imensa sorte. Portanto, o que é que aconteceu? Foi reportado e à Câmara, aliás veio um artigo no jornal, e o que aconteceu é que só no dia 20 colocaram um perímetro de segurança e é parcial. Portanto, houve aqui um atraso que não se compreende. Uma vez conhecido, imediatamente no dia seguinte, a primeira coisa que teria que ser feito era colocar um perímetro de segurança. Isso é claramente, isso não aconteceu. Portanto, mostra uma completa inação da Câmara de Cascais perante situações de perigo reportadas. Portanto, continuando nas obras inacabadas da Rua das Faias, temos aqui uma segunda situação de uma obra inacabada que dura há mais de 20 anos, que é aquela... Sra. Angela, vou só dizer, a senhora não veio à reunião de Câmara para se dirigir para a plateia, veio para se dirigir à Câmara. Certo, mas pronto, então dirijo-me assim, é só para não estar de costas. Pronto. Sim, mas então desculpa, peço desculpa. Portanto, uma obra inacabada com mais de 20 anos e que vimos jovens entrar frequentemente através do buraco e percorrer o edifício em ruínas. Estão a ver ali, o Sr. Presidente está a ver ali o buraco por onde os jovens entram. O seguinte, portanto, temos também na Rua dos Abetos 4 buracos sem gralha, mas que foi neste momento colocada ontem as gralhas na rua. Portanto, concluindo, é preciso urgentemente resolver estas situações. Cascais não pode pôr em perigo os seus cidadãos, nem ter esta imagem de profunda degradação. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Queria, em primeiro lugar, obviamente, lamentar o acidente ocorrido e desejar as rápidas melhoras ao jovem que ficou acidentado e, como disse e bem, não se trata de uma obra, trata-se de uma ferida que existe no território, uma ferida que existe no território há cerca de 20 anos, uma vez que aquela obra e todo aquele alvará do quarteirão, inclusivamente se encontra em processo judicial, ou seja, mesmo que algum proprietário de algum dos lotes daquele alvará queira iniciar uma construção e há alguns que querem, não a podem começar enquanto não for decidido o processo que existe em tribunal. Efetivamente,
foi no dia imediatamente a seguir, não a ter conhecimento da informação que veio para a Câmara, mas foi no dia imediatamente a seguir a eu ter sido contactado pessoalmente por um jornalista que teve acesso à informação que acabou agora de enviar, com certeza que enviou para vários órgãos de comunicação social ao mesmo tempo que enviou para a Câmara, e os órgãos de comunicação social foram mais rápidos do que a Câmara a recepcionar essa informação do acidente, e no dia imediatamente a seguir foram dadas instruções por mim próprio, ainda antes de ter recebido a informação oficialmente na Câmara, para se deslocarem à obra e verificar o ponto de situação dos tapumes. No próprio dia, a Polícia Municipal foi verificar, junto do registro predial, quem eram os atuais proprietários daquele ativo, uma vez que, apesar de ser um ativo, é um ativo tóxico que existe no município e que está ali há mais de 20 anos, que já teve vários proprietários, que vai passando de banco em banco, que vai passando de proprietário em proprietário, e foi preciso chegar ao atual proprietário do imóvel, que já foi notificado para voltar a recolocar os tapumes e a recolocar as condições de segurança, e para minimizar o risco, uma vez que havia aqueles tapumes caídos, a própria Proteção Civil esteve a fazer um perímetro de segurança no local. E é o que eu tenho para informar, lamentar o acidente, mas a Câmara Municipal de Cascais, ainda mesmo antes de ter conhecimento oficial, como teve conhecimento através da minha pessoa pela comunicação social, atuou de imediato. Ao contrário do que foi referido, atuou de imediato. Tem 2 minutos. Em relação ao perímetro de segurança, só demorou, e esse perímetro de segurança ainda por cima está parcial. E, portanto, existem duas situações: aquele prédio alto e o outro que está neste momento, tal dos tapumes, onde se vê neste momento inclusivamente crianças a brincar lá, e portanto a situação de voltarem a cair alguém lá é iminente. E portanto tem que haver, para além de... Temos um problema nos tribunais que são lentos, e é preciso urgentemente resolver este problema e encontrar alternativas, e creio que já têm conhecimento há algum tempo da situação urbanística daquela região, daquela zona, que está neste momento catastrófica. Muito obrigado. Convidava agora a Sra. Cristina Alexandre Pedrosa Reis Ávila. Muito bom dia a todos. Pronto, eu estou aqui com uma situação de um namoro pegado que tenho com a Câmara há 6 anos. O que se passou foi que há 6 anos eu marquei uma reunião com a Câmara por causa da compra de um terreno, exatamente para saber se havia algum problema relativamente à viabilidade de construção, se havia algum impedimento, e na altura da reunião que tive com as arquitetas na Câmara, disseram-me que não, embora o meu terreno estivesse junto a uma zona auge, que não havia qualquer problema em termos de construção. Eu comprei o terreno exatamente com essa informação, e quando dei entrada, os arquitetos, quando deram entrada do projeto de construção, tive a informação que afinal o terreno era um terreno encravado, porque essa zona auge, portanto, está em aves indevisos. E começou uma problemática enorme que eu ando há 6 anos em reuniões constantes com a Câmara. A arquiteta Cláudia Pio e a arquiteta Mafalda Leitão têm sido incansáveis, só que a Comissão do Bairro do Corval não faz rigorosamente nada.
A própria Câmara já entrou em contacto com eles, já pediu entrega para a reconversão, para avançarem com o processo todo. Não só não cumprem com prazos, como única e simplesmente não querem, estou falando mal e depressa, não querem nem saber dos pedidos da Câmara em termos da apresentação de documentação para a coisa poder começar a avançar, não é? E eu estou completamente de pés e mãos atadas há 6 anos, porque não só o Presidente do bairro do Corval não avança com a situação, e a própria Câmara acaba por estar inativa também neste processo, porque também não lhes exige aquilo que deveria acontecer. Neste momento o bairro do Corval, há recolha de lixo, há eletricidade, há tudo e mais alguma coisa. Há construções ilegais, nomeadamente há um ano, houve um senhor, um proprietário de dos lotes de terreno, que fez uma casa pré-fabricada, com furo, com ligação à rede elétrica, com fossas, com tudo e mais alguma coisa. Pronto, tudo está tranquilo, digamos assim, as pessoas seguem com a sua vida naquele bairro. Eu que quero fazer uma coisa dentro da legalidade, a correr tudo, nos trâmites legais, tudo tranquilo, estou incapacitada de o fazer. Não sei o que dizer mais, para todos os efeitos devem saber realmente, porque de todos os e-mails trocados com a Câmara, com as arquitetas, com tudo e com mais alguma situação, devem estar perfeitamente ao corrente da situação. Portanto, eu não tenho muito mais a dizer. Eu gostaria que a Câmara me dissesse o que é que eu posso fazer mais. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Estamos de acordo em quase tudo. A exposição que fez foi clara. Só não estou de acordo com a inércia da Câmara relativamente a este tema. Como sabe, e já o referiu, a sua propriedade encontra-se numa localização àquilo que na gíria comum se chama... Auge. Que na gíria comum se chama um terreno encravado. Sim. Ou seja, o seu terreno não tem acesso à via pública. Eu sei. Ok? Para licenciar uma casa, o terreno tem que confrontar com via pública. Portanto, o seu terreno encontra-se naquilo que se chama um terreno encravado. O seu terreno confronta com esse bairro, que é o bairro do Corval, que é uma auge que está dividida em aves. Sim. O bairro do Corval, como disse também, e bem, tem notificações enviadas de 6 em 6 meses pela Câmara Municipal de Cascais, disponibilizando-se a Câmara e os arquitetos da Câmara para ajudar a Comissão do Bairro a dar entrada do projeto de licenciamento do bairro e de reconversão do bairro. Porquê? Porque a reconversão do bairro e a regularização do bairro vai permitir regularizar e legalizar as infraestruturas. O que significa que as ruas que lá existem hoje, ao invés de continuarem a ser propriedade privada dividida em avos, as ruas passam a ser públicas. E passando a ser a rua pública, passa a ter acesso e a dar acesso à sua propriedade que se encontra encravada. Contudo, a Câmara não tem capacidade para legalizar o bairro. Quem tem capacidade para legalizar o bairro são os comproprietários do bairro que, por norma, se juntam numa comissão de bairro. Aliás, nós temos várias reuniões com o Sr. Presidente do bairro, que é o Sr. Vítor Santos, inclusivamente uma última reunião que aconteceu no dia 12 de fevereiro a pedido da Junta de Freguesia e inclusivamente já foi solicitado à Junta de Freguesia através da Câmara para, se o Sr. Vítor Santos, que é o Presidente da Comissão do bairro do Corval, não tem interesse, não demonstra interesse, não demonstra proatividade em querer legalizar e dar entrada do processo de legalização do bairro, foi solicitado pela Câmara que se convocassem todos os moradores do bairro, porque eu parto do princípio que os outros comproprietários deverão ter interesse, para que a Câmara possa explicar, não ao Presidente da Comissão
que já se viu que não tem interesse, mas explicar a todos os proprietários a vantagem de poder dar entrada da legalização do bairro. Inclusivamente, aquela construção que referiu é uma construção que foi embargada pela própria Câmara Municipal de Cascais no bairro do Corval. Eu tenho aqui o processo de embargo. Inclusivamente, a Câmara já se disponibilizou junto da Comissão do Bairro para ajudar naquilo que a lei prevê a pagar as infraestruturas do bairro, ou seja, alcatroar as ruas, a pôr a iluminação pública, a pôr os passeios, porque a Câmara tem essa capacidade de poder avançar até 80% do valor da obra. Agora, eu não tenho a capacidade de apontar uma arma ao Sr. Presidente da Comissão do Bairro e obrigá-lo a contratar um arquiteto e obrigá-lo a dar entrada do processo de licenciamento. Mas que pode ter a certeza absoluta que a Câmara tem sido muito, mas muito proativa, que não haja qualquer dúvida sobre essa situação. Aliás, como tem acompanhado nas reuniões que tem tido e que sabe, julgo que a melhor forma de ultrapassar o problema é ajudar a Câmara a fazer aquilo que temos feito, que é a tentar sensibilizar os outros moradores do bairro para a oportunidade, a disponibilidade, a vontade da Câmara Municipal de Cascais em poder ajudá-los a legalizar ou a iniciar o processo de legalização do bairro. Eu peço desculpa, mas é assim, essas reuniões tidas com o Presidente foram poucas ou nenhumas e, nomeadamente, muitas delas fui eu que tentei que se concretizassem, porque o senhor desaparece constantemente, nomeadamente o conseguir contatar com os proprietários do bairro, fui eu que o consegui, porque andei até um senhor francês, neste momento que está em França, fui eu que consegui ter o acesso deles, porque ando constantemente, não largo a Câmara Municipal de Cascais, não largo as arquitetas, não largo o urbanismo e continuo a dizer, acho que a Câmara poderia fazer mais neste sentido, porque se tem havido reuniões realmente em relação ao bairro do Corval, têm sido muito poucas. A reunião de Alcabidez foi um parto dificílimo, porque tanto a arquiteta Mafalda Leitão como a Cláudia Pio têm tentado de todas as formas e feitios, nomeadamente eu já sei que uma das reuniões até nem correu propriamente muito bem, porque o Presidente do bairro do Corval vem com muito boas vontades, mas nós sabemos que ele depois não faz rigorosamente nada. E eu continuo a dizer assim, o que tem acontecido nestes últimos tempos em relação, são 6 anos, não são 6 meses. É que são 6 anos que eu ando constantemente a tentar, junto da Câmara, a dar hipóteses, a arranjar, até com o Sr. Júlio do Património, para dar ideias, para tentar arranjar solução. São única e simplesmente 6 passos que me dificultam a entrada no meu terreno. Com a agravante, eu comprei aquele terreno porque a Câmara me disse que não havia problema, porque senão nunca o teria comprado. Eu marquei uma reunião propositadamente com a Câmara para saber se havia alguma inviabilidade em termos de construção. E na altura as arquitetas que me receberam na Câmara disseram-me que não. E eu há 6 anos que ando nesta brincadeira, quando é assim, se a Câmara não pode fazer nada, quem é que pode? Sou eu. Que ainda para mais nem sequer pertence ao bairro do Corval. É assim, uma coisa que eu acho estranha é que a Câmara está lá materializada de qualquer forma. Há infraestruturas, há eletricidade, há água, há esgotos, vão limpar fossas. A construção que o senhor Vice-Presidente falou não tem nada a ver. A construção que eu me refiro é uma casa pré-fabricada que está no fundo está lá há 1 ano, que fizeram um furo, que fizeram fossa, que puxaram eletricidade para aquele terreno e está uma casa pré-fabricada lá. Mais abaixo há uma casa de terceiro mundo, também com puxadas de eletricidade. O que é triste é que as pessoas continuam, bem ou mal, porque eu acho que realmente eu também não gostaria de viver naquelas condições, mas o que é certo é que há estas construções, as pessoas seguem as suas vidas, continuam, estão lá pessoas a viver, e eu que quero fazer as coisas dentro da legalidade, não consigo. O que é que eu preciso de fazer? A mesma coisa que eles? Começar a construir à revelia? E depois o que é que me acontece? Passado uns tempos tenho a Polícia Municipal com ordem de demolição.
é que eu sinceramente eu já não sei o que é de fazer mais. E não me venham dizer que a Câmara não pode fazer nada. Pode obrigar, sim senhora. Se é assim, o bairro é ilegal, se há construções ilegais, há construções que não permitem sequer e que estão em termos da permeabilidade dos solos. Há terrenos que estão vedados, com construções cimentados, os pavimentos. As pessoas continuam. Há um senhor que tem lá o seu estudo, não é estúdio, onde tem as suas obras e é lá que faz o seu estaleiro. Há casas, é assim, eu sinceramente não entendo, quer dizer, a Câmara que devia realmente proteger os seus munícipes, neste caso eu sinto-me completamente abandonada e completamente posta de parte, quando quero eu, no fundo, fazer as coisas dentro da legalidade. Portanto, quando a Câmara me diz que não pode apontar uma arma, não pode, mas pode se calhar começar a mandar a Polícia Municipal e começar a multar quem está fora da lei e aquele bairro todo. Quer dizer, muitas vezes a fossa escorre a céu aberto. A Câmara não pode fazer nada perante isto, não pode começar a pressionar de alguma maneira aquelas pessoas daquele bairro para se começarem a mexer? Podem, eu acho que pode. É assim, não vinha dizer grande coisa, vinha realmente pedir ajuda neste sentido, porque mais de 6 anos nesta brincadeira é demais. Cristina, não te esqueças de falar da quinta pedagógica. Não vale a pena, obrigado. não vale a pena, porque... Muito obrigada, era só isto que eu queria dizer. Porque aqui não era para fazer uma quinta pedagógica e é para fazer uma quinta pedagógica em função do colégio que teve. Convidava agora, só tenho aqui a indicação do Sr. Jorge. Ora então, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. O que me traz aqui hoje pela primeira vez é uma situação um pouco idêntica a esta senhora. Estou um bocadinho nervoso, mas vou tentar explicar. Nós andamos na luta há 30 anos, não há 6, mas há 30, por um saneamento básico. Portanto, eu vivo na rua José Sanches de Brito, ou na rua São Francisco de Assis. Não sei explicar o nome da rua, porque a minha rua não tem nome. Portanto, o problema que me traz aqui é uma grave violação dos direitos de todos os municípios. A ausência do coletor e águas residuais numa zona habitacional, laboral, composta por cerca de 20 casas, 2 prédios, oficinas e fábricas. Desde 2010 que temos feito várias exposições formais junto da Câmara Municipal, do Ministério do Ambiente e das Águas de Cascais. A situação continua sem solução. As fossas são insuficientes e escorrem a céu aberto. Portanto, a rua José Sanches de Brito, que é paralela à minha casa, à minha vivenda, que a minha esposa herdou do meu sogro que construiu, tem as infraestruturas todas feitas nesta rua, mas os coletores estão completamente cheios de entulho. Ou seja, não passa saneamento básico nesta rua, nem esgoto, nem o fluvial. O que conta que na rua São Francisco de Assis, que é abaixo da minha, estes prédios fizeram há cerca de 20 anos uma caixa com uma puxada a um coletor da Câmara numa rua abaixo, passando por terrenos ilegais, conforme temos vindo a falar e a dizer à Câmara. Há 5 anos esteve lá o senhor engenheiro, salvo erro, António Ortiz, que é um senhor fiscal da Câmara, que tem esta informação e temos vários e-mails e vários pareceres do mesmo e sabe desta passagem ilegal entre esta caixa que estes moradores fizeram para passar então para o coletor da Câmara na rua ao lado, sem fiscalização, sem obra, sem nada. Deixando todas as outras casas e fábricas e etc. sem direito a nada, porque nós também não podemos fazer uma ligação ilegal. As Águas de Cascais oferecem, entre aspas, 6 despejos por ano grátis
onde nos inclui todos os meses o pagamento do saneamento na fatura, como nós até hoje temos o vindo a fazer, e não temos acesso nem ao saneamento nem ao fluvial. Para entrar em minha casa quando chove, vistas do José Sanches de Brito não ter fluvial nem sarjetas, só de jangada. Temos provas fotografadas e já enviámos para a Câmara. Aquilo que eu vos trazia aqui hoje não é um caso isolado, é um caso que a Câmara tem conhecimento. Várias vezes já se deslocaram lá presidentes da Junta e etc. Há 3 dias, por incrível que pareça, a rua teve acesso a postes. Depois de 30 anos, nunca teve eletricidade. Teve acesso a postes de eletricidade. Eu só pedi que concluísse. Diga? E lhe pedi que concluísse, que já terminou o tempo. Ok. Aquilo que eu só pedia à Câmara era se era possível arranjar-nos uma solução para podermos passar então e fazer a obra, para podermos então ligar ao coletor que tem lá embaixo na rua São Francisco de Assis, coletor esse da Câmara, ou então desbloquear o coletor que está na rua José Sanches de Brito. Queria, além de dar para a minha casa, iria dar para mais 20 casas que não têm saneamento, incluindo os moradores também da rua Maria Leite, que também despejam a céu aberto para a estrada do Mortal. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Jorge. Bom dia. Relativamente à situação que falou, queria só confirmar consigo 2 ou 3 situações. Com certeza. Primeiro, que a casa não tem licença de utilização, porque nunca foi licenciada. Não tem licença de habitação, peço desculpa. De utilização é igual à habitação. Sim, mas peço desculpa só interromper. Não tem licença de habitação porque o meu sogro na altura mandou fazer e acho que não foi feita, mas foi toda vistoriada, tem fossas... Eu não estou a dizer o contrário. Sim, e nós podemos tratar da licença de habitação. Agora, peço desculpa interromper. Eu não posso é pagar uma licença de habitação e pagar um IMI, aumentar-me um IMI em pleno Conselho de Cascais e não tenho infraestruturas de saneamento. Explicação até ao fim. Deixe-me só explicar. Não tem licença de utilização. Porquê? Porque, apesar de se encontrar localizado numa auge, o seu terreno está em metros quadrados. E por isso, o lote em questão teve uma licença de construção em 1990, que está na Câmara Municipal de Cascais e que foi licenciado em 1990. O que acontece é que, após esse licenciamento, não foi solicitada à Câmara a licença de utilização. Não sendo pedida à Câmara a licença de utilização, este processo de 1990, esta licença de construção, encontra-se caducada, obviamente, porque a licença de construção tem um prazo máximo de 24 meses. E por isso a casa, teoricamente, não existe, porque não tem licença de utilização. Para ter acesso às águas, à água das águas Cascais, ao esgoto, o Sr. Jorge tem que dar entrada de um processo de licenciamento da sua casa. E no processo de licenciamento da sua casa, quando der entrada dos projetos de arquitetura e depois das especialidades, o Sr. Jorge vai dizer à Câmara: eu vou ligar os esgotos aqui a este coletor e vou receber a água da companhia aqui por este ramal. E a Câmara licencia a habitação, se houver condições para isso. Da informação que eu tenho, não há razão à partida para que não possa ser licenciada e é feita a ligação e é emitida a licença de utilização. Como o Sr. Jorge estava a dizer, a sua mulher herdou do pai, herdou um problema, porque não tinha uma licença de habitação. O Sr. Jorge e a sua esposa têm a possibilidade de, legalizando a construção que lá existe, deixar aos vossos filhos um património e não continuar a passar um problema. Da parte da Câmara Municipal existe toda a disponibilidade para transformar o problema em património que pode depois deixar aos seus filhos. Ok, posso só acrescentar, é que disseram-nos alguém da Câmara que nós quisemos fazer a licença,
há 5, 10 anos, e que para não fazermos a licença enquanto não tivéssemos as infraestruturas, porque nós não temos nenhum ramal à porta. Qual é o ramal que o senhor pensa ligar lá, se estes ramais que eu lhe acabei de dizer na José Sanches de Brito estão todos fechados? Sr. Jorge, eu não sou arquiteto, não lhe consigo ajudar muito, mas o próprio arquiteto que vai contratar para dar entrada do projeto, ele vai fazer o levantamento e vai dizer, para ligar os esgotos, eu vou ter que ligar a esta caixa e a esta caixa. Aliás, uma das peças que tem que entregar para licenciar a casa é o parecer das Águas de Cascais a indicar aonde é que vai ligar. Ok, nós temos esse parecer a dizer que não há sítio para ligar, ao pé da nossa casa. Portanto, eu tenho esse projeto feito já pelo arquiteto. Nós fizemos esse projeto. Nós recebemos uma carta das Águas de Cascais há 7 anos a dizer que ia passar a infraestrutura à nossa porta. Tínhamos 2 meses para tratar desse processo. E nós tratámos. Quando chegámos às Águas de Cascais com o processo, sabe o que é que me disseram? Foi engano. Devolveram-nos o dinheiro todo na íntegra. Temos essas mensagens, temos essa prova. Ou seja, a arquiteta que assinou esse papel enganou-se. Foi a doutora Esmeralda. Portanto, para pedir um despejo às Águas de Cascais, às Águas de Cascais, é sensivelmente 1 mês de espera, sabe? E nós pedimos para despejar as fossas e o que nos dizem é que não são urgências e que se nós não temos contentes para ligarmos ao ramal, e o arquiteto quando foi lá à casa para fazer então, e nós temos esse CD, eu posso deixar aqui, sabe o que é que me disse? Quer que eu faça o desenho e a obra como se vocês não têm ramal. Sr. Jorge, vamos fazer assim. Há uma pessoa do meu gabinete que está aqui, ele vai ao seu encontro a seguir, agora, quando acabar a intervenção, eu comprometo-me a agendar uma reunião com uma pessoa das Águas de Cascais, com uma arquiteta da Câmara, consigo e com o seu arquiteto, para esclarecer essas questões todas que são tão específicas que eu não consigo. A melhor forma de eu ajudar é poder pôr todos à mesma mesa e sentarem-se para ver quais são os obstáculos que têm que ser ultrapassados. Eu peço desculpa isto, mas é assim, em pleno século XXI, ter um saneamento e nós podemos tomar um banho e não ouvirmos das Águas de Cascais, que só para tomarmos um banho por mês, é um sonho. Eu tenho filhos e gostava de deixar a casa para os meus filhos com isto resolvido, Jorge, por menos o saneamento básico. Para resolver o problema é preciso primeiro identificar bem qual é que é o problema. Pois, Sr. Presidente. O seu problema é que, na verdade, não herdou uma propriedade, herdou um problema. Sim, mas isso mas nós queremos resolver esse problema e estamos dispostos a pagar. Nós pagamos IMI do terreno, mas eu posso pagar o IMI da casa. Agora eu só quero poder ir à casa de banho. Certo. Mas a melhor forma, Sr. Jorge, é como eu estou a dizer. Mas o senhor tem um terreno, tem metros quadrados. Sim, mas nós pomos ou tudo. seja, enquanto não legalizarem, o problema não é só seu, há de ser dos seus vizinhos que estão incluídos nessa auge. Não temos vizinhos, é um terreno privado, só a minha casa é que é minha. O resto é tudo de uma senhoria, de uma pessoa. É um terreno privado, vista a rua não ter nome, é um terreno de terra batida. Então, por isso mesmo, eu estou-lhe a dizer, percebe? Inserido o seu terreno. É ao lado da José Sanches de Brito, que tem os coletores fechados. Estou a perceber, o seu terreno está numa auge. Não uma sei. área urbana de género ilegal. Sei que está em PDM vermelho. Sei que está em PDM vermelho. Há mais de 10 anos que a Câmara nos diz que está em PDM vermelho. Pois isso eu não sei o que é o PDM vermelho. Eu também não sei. Pois, mas isso o Sr. Vice-Presidente vai fazer essa reunião, mas tem que, antes do mais, resolver o problema da legalização do terreno. Mas nós resolvemos, Sr. Presidente, se me disserem que põem lá a infraestrutura a seguir. Nós resolvemos. Nós pagamos, neste momento, eu não lhe sei precisar, mas é 500 ou 600 euros de IMI. Nós não podemos pagar 1000 euros de IMI sem infraestruturas. É essa reunião que o Sr. Vice-Presidente vai fazer, mas tem que resolver o problema de fundo, o problema de base. Sim, mas nós resolvemos e estamos dispostos a isso, Tá. desde que a Câmara também nos possa vir a ajudar. Obrigada. Bom dia a todos. Saúde. Muito bem, vamos então entrar na nossa ordem do dia. Ainda há mais um? Estou convidado a Sra. Isabel Maria Cavaleiro Tinoco. Sim, bom dia, Sr. Presidente, Vice-Presidente e vereadores. Eu venho aqui in extremis. Sra. Isabel, ia só pedir que baixasse um bocadinho o microfone. Eu vejo, gente miúda.
Venho aqui in extremis para ver se esta Câmara resolve a questão dos danos que se têm verificado no meu muro de vedação na Rua dos Gerânios, que decorrem ou que surgiram por causa de uma obra que foi para que foi emitido um alvará em abril de 23 e que logo em setembro provocou os danos no muro. Como aquilo é tudo muito perto, eu fui na altura ao estaleiro, expliquei o que ia e desvalorizaram logo o assunto porque se a estrada é para andar e, portanto, não tinham nada a ver com o caso. E isto depois, efetivamente, mais adiante acabou por se verificar porque a própria Casais, Ancorpor, acabou por me dar o mesmo tipo de resposta. Entretanto, o que eu fui fazendo foi recolhendo imagens, que também vos enviei, e remetendo-as para o atendimento municipal. Até que praticamente um ano depois é a Divisão de Fiscalização, Obras e Infraestruturas que me dá uma resposta em que me explica que os danos resultam do curso de uma obra titulada. Eu, como isto tudo é muito novo para mim, percebi depois que uma obra titulada tem que cumprir com preceitos e com obrigações, em que se inclui o 24º artigo da lei 31/2009, que aponta para seguro de responsabilidade civil para ressarcir as pessoas dos danos que, entretanto, decorressem. Efetivamente, eu na altura até telefonei para a Divisão de Fiscalização e o que é que eu faço? Então, isso agora o empreiteiro tem que acionar o seguro de responsabilidade civil. Para além de nunca conseguir praticamente perceber quem era o diretor da obra, a resposta foi essa. Pelo meio, acionei o meu seguro privado e logo o perito percebeu o que é que estava em causa. Daí fui pedir informações ao LENEC, que me apontou para os de geotecnia, as empresas de geotecnia, e com isto fui realmente queimando tempo da minha vida também, até que acabe por ter um reforço de informação da Divisão de Fiscalização de Obras e Infraestruturas, apontando à mesma para que os danos no muro devessem ser feitos pela obra em curso. E a obra não é qualquer coisa, tem uma área total de construção de 25.200 metros quadrados, de implantação 10.200 à volta disso. E como sabemos que para construir uma profundidade para alojar 3 pisos inferiores é preciso tirar muita terra, e tratando-se aquilo de uma pedreira, eu tive realmente durante muito tempo um vai-vem contínuo desses caminhões de remoção de terras e pedra. O muro não tem nenhum passeio de defesa, é ligeiramente angulado e desemboca na parte mais estreita da Rua dos Gerânios. E, portanto, foi-se percebendo que os danos no piso, os danos no muro foram sempre aumentando e, portanto, com a ajuda do senhor Dr. Domingos Jerónimo e do Sr. Engenheiro Jorge Oliveira, foram à conversa com a Park International School para arranjarem uma forma de solução. E agora é esta Park International School que me pede que eu é que descreva tecnicamente os danos, a extensão dos danos e que
não se sente também obrigado e, portanto, acho que só o estão a fazer empatar o tempo, porque também com quem fui falando, ou esta questão é resolvida antes de a Câmara atribuir a licença de utilização, ou então, efetivamente, eu tenho que ir pagar do meu bolso os 15 mil euros que não me sinto obrigada e que acho que deveriam ser assumidos pelo dono da obra, por uma intervenção direta desta Câmara Municipal. Muito obrigado. Como foi relatado e bem na sua exposição, trata-se de um caso entre dois privados. Sim. Um privado que adjudicou uma obra a um empreiteiro que está a realizar a obra para este, empreiteiro esse que, por via da obra que está a fazer, estragou aquilo que é o seu muro. Quanto a isso não há qualquer dúvida. De facto, a situação devia ser resolvida através dos seguros, são para isso que eles existem, do empreiteiro, porque é também para isso que serve a própria lei, que obriga a que este tipo de obras tenham um seguro para esse efeito. Contudo, como também disse bem, o empreiteiro não quer assumir essa responsabilidade e, à data de hoje, continua o muro por reparar. Aquilo que eu tenho para lhe dizer é muito simples. Eu entrei em contacto com os acionistas do fundo, que são os donos do colégio, e o colégio irá assumir a reparação do muro, no valor que está aqui mencionado, os 12 mil e qualquer coisa euros, antes mesmo da Câmara Municipal emitir a licença de utilização da conclusão das obras. E por isso, resumidamente, não tendo o empreiteiro contratado pelo colégio assumido as responsabilidades que iria assumir, o colégio irá assumir essas responsabilidades, irá reparar o seu muro e depois o colégio entender-se-á com o empreiteiro que contratou. E quando é que eu tenho a prova provada de que isso realmente está acertado? Perdoem-me, mas também me foram dizendo pelo caminho que a gestão de tráfego é da vossa competência e, portanto, se aquilo que depois, 1 ano e meio do alvará de obra, acontece que é pôr naquela primeira porção da Rua dos Gerânios um sentido único, tivesse acontecido desde sempre, possivelmente aquele muro também não tinha chegado ao que está a chegar e que me preocupa todos os dias, porque não sei quando é que ele poderá cair. Portanto, como é que eu vou agora continuar a acompanhar aquilo que não ponho em dúvida, mas que efetivamente só quando acontecer é que me descansa? Sra. Dona Isabel, está aí um colega meu do meu gabinete, vai-lhe dar os meus contactos e a prova provada de que aquilo vai acontecer, basta-lhe a minha palavra e está-lhe a dizer aqui que vai acontecer e que o Colégio Parque vai assumir a reparação do muro. Pronto, é porque até agora eles acham que estão a centenas de metros e, portanto, não sei se aquilo é... Todos os materiais são teletransportados e não passam à porta. Já percebi isso tudo. O Sim, Colégio, senhor. o Parque, vai assumir a reparação do muro. Oxalá. Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Entramos agora então na ordem do dia, começando pela aprovação da ata número 14 de 27 de maio de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E agora a aprovação da ata número 15 de 3 de junho de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada também por unanimidade. Passamos agora ao plano de orçamento com 3 subpontos que coloco também em discussão. Não havendo intervenções, passa à votação do subponto 3. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 votos contra do Partido Socialista e uma abstenção do Partido Chega. Passamos ao subponto 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. E agora ao ponto 5,
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao controle interno, ao controle financeiro e projetos comparticipados, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos à gestão patrimonial, com 5 subpontos, que coloco os 5 à discussão. Não havendo intervenções, pergunto se posso votar em conjunto. Tenho a concordância, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Passamos à contratação pública com 6 subpontos, que coloco também os 6 à discussão. Não havendo intervenções, faço a mesma pergunta se posso votar em conjunto. Tendo a concordância, vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto de coletividades, em que o ponto 22 saiu da agenda e, portanto, ponho a discussão os outros 4 subpontos. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já deveriam calcular que eu ia falar do ponto 19. Tem a ver com a atribuição de apoio para atividades, a gestão logística da Janela de Abraços, Associação de Moradores e Comerciantes. Como sabemos, a Janela de Abraços é uma associação cujo presidente é o vereador José Duarte Almeida. Portanto, eu lembro-me que em dezembro de 2023 apoiámos em 5.000 euros a gestão logística da Associação do Sr. Vereador. Um ano depois, em dezembro de 2024, 6.000 euros para a gestão logística da Associação do Sr. Vereador. Agora, 6 meses depois, em período pré-eleitoral, naturalmente, junho de 2025, 14.000 euros para a gestão logística e real anual da Associação do Sr. Vereador. Tudo isto para juntar aos 150.000 euros para a construção da sede da Associação do Sr. Vereador. Portanto, o que dizer mais, eu sinceramente vou votar contra. Muito obrigado. Sr. Vereador, não percebi qual é que é a insinuação que pretende fazer, mas repudio-a completamente. E mais do que isso, o que eu vou sugerir é que este ponto saia da agenda, seja comunicada quer à Associação, quer ao Sr. Vereador, porque a Associação não é do Sr. Vereador. E isso é uma forma enviesada, diria mesmo ignóbil, de colocar a questão. E, portanto, este ponto... Nem o vereador é o proponente, nem o vereador está cá, portanto, isto é mandar porcaria para a ventoinha, como estamos habituados ao Partido Chega. E, portanto, o ponto 19 também sai da agenda e estão em discussão, então, os outros 3 subpontos. Sr. Vereador, faça favor. Eu queria lhe dizer, porque eu já começo a ficar farto dessas insinuações e desses insultos. Sr. Vereador, eu não fiz insinuações, fiz afirmações. Pronto, todas essas afirmações, e há partes também já agora, é que o Chega é um partido de bem que ficou em segundo lugar nas últimas eleições legislativas e seria bom que quando nos insultem comecem a pensar que estão a insultar 1,5 milhão de portugueses. Vereador, não tem nada a ver se o partido ficou em primeiro, em segundo, Chega em quinto, são meros veículos não é isso que está em discussão e, portanto, vou-lhe retirar a palavra. Vamos votar então os outros 3 subpontos. Pergunto também se podemos votar em conjunto. Tenho a concordância, vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos à Junta de Freguesia com um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos depois ao ponto Saúde, Solidariedade Social e Direitos do Território, com 4 subpontos, que coloco também os 4 à discussão. Não havendo intervenções, pergunto se podemos votá-los em conjunto. Podemos, vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos ao ponto de coesão e desenvolvimento social, com 7 subpontos, que coloco também os 7 à discussão. Não havendo intervenções, pergunto se podemos votá-los em conjunto. Tenho a concordância para o fazer. Vamos votá-los então em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos aos recursos humanos, com 3 subpontos, que coloco também os 3 à discussão. Não havendo intervenções, pergunto também se posso votar em conjunto. Vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos à habitação, com 2 subpontos, que coloco também os 2 à discussão.
Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos à gestão territorial, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto de gestão urbanística, com 3 subpontos, que coloco os 3 a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Pergunto também se posso votar em conjunto. Vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos às atividades económicas, com 2 subpontos. Coloco a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se posso votá-los em conjunto. Tenho a concordância, vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto de juventude, com 3 subpontos, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação e pergunto se posso votá-los em conjunto. Vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto de ambiente, com 3 subpontos, que coloco também os 3 a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se posso fazê-lo em conjunto. Vamos então votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos ao ponto de cultura, com 2 subpontos, que coloco também os 2 a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se posso votá-los em conjunto. Vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto de educação, com 4 subpontos, que coloco também os 4 a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se podemos votá-los em conjunto. Tenho a concordância para o fazer. Vamos votá-los. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Entramos agora no ponto do desporto, que vai do subponto 58 ao subponto 71, que coloco também todos em discussão. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria falar aqui de 2 pontos. É o ponto 62, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Português de Orientação e Corrida, apoio à organização do Cascais International Orienting Meeting 2025. Eu estive a ler a minuta de contrato e na terceira cláusula diz que o Clube Português de Orientação e Corrida deve apresentar relatório final dos eventos nos 30 dias seguintes à realização dos mesmos, onde constem dados estatísticos de importância, número de participantes, origem, género, etc. Portanto, este evento decorreu no dia 8 e 9 de março e já passou, portanto, esse mês, e eu não vi qualquer tipo de documento deste género aqui na documentação que foi distribuída. Eu queria saber onde é que está esse documento, se vai ser distribuído ou se eventualmente pode-se retirar este ponto e depois, quando esse documento aparecer ou for entregue, então passaríamos à votação. Essa é a minha sugestão. Depois, em relação ao reguilas, que é o 68, apoio ao desenvolvimento desportivo municipal, portanto, apoio financeiro, assistência de transporte, aquisição de equipamento, participação e organização de competições. Nada contra, portanto, o apoio a esta associação, mas eu vou levantar aqui novamente aquela questão da união de clubes, ou seja, nós apoiamos a união de clubes de futebol e futsal com 150 mil euros, precisamente para o aluguer de transportes e materiais e equipamentos de futebol e futsal, e depois parece que aqui umas vezes pedem à Câmara, outras vezes devem pedir, porque eu não estou dentro dos assuntos da União de Clubes, mas devem pedir à União de Clubes o apoio e, portanto, eu acho que aqui, não sei se há aqui uma sobreposição de pedidos, não faço a mínima ideia. Eventualmente até a União de Clubes também já pode ter esgotado a verba. O Sr. Vereador do Desporto sugeriu até no outro dia da última vez que levantei esta questão que poderíamos até reunir com o Presidente da União de Clubes e se o Sr. Vereador estivesse disponível e conseguisse agendar uma reunião, eu gostaria de ir a uma reunião com o Sr. Vereador e com o Presidente da União de Clubes. Muito obrigado. Sr. Vereador Francisco Craio, para o ponto 62 e para o ponto 68, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente. Relativamente à proposta 62, se o Presidente concordar, podemos então reagendar a proposta e incluir e perceber exatamente qual é o relatório que está em falta. Confesso que com todos os documentos em anexo podemos efetivamente verificar e reagendar a proposta sem qualquer problema. Relativamente à proposta 68, a verba que nós atribuímos a todos os clubes e associações desportivas está relacionado com o programa de apoio ao associativismo desportivo aprovado nesta reunião de Câmara, onde nós atribuímos aquilo que é uma verba destinada aos transportes. O Sr. Vereador saberá muito bem que qualquer equipa de todos os escalões tem necessidade de se deslocar pelo país fora 2 em 2 semanas, no mínimo, e é um regulamento que é muito claro, muito transparente no que toca à forma como o apoio é conduzido, nomeadamente com a apresentação de faturas relacionadas com despesas em nome do clube no que toca ao consumo de combustíveis e de portagens. Portanto, os critérios são muito claros. Esta é uma ferramenta de apoio fundamental e crucial para todos os clubes. No caso em concreto da proposta 68, o Reguilas Tires é um clube que compete a nível nacional, ao mais alto nível no que toca à sua modalidade única, que é o futsal. É um clube que este ano até abriu e promove aquilo que é o desporto no feminino, com novas modalidades, também de futsal feminino, e portanto é um apoio que nós atribuímos com toda a convicção, sabendo que as muitas centenas de atletas que ali desenvolvem a sua atividade e prática desportiva, nomeadamente na freguesia de São Domingos de Rana, é um apoio que vemos com toda a convicção e que portanto não vejo neste caso qualquer duplicação de apoio, independentemente daquilo que é a atividade e o apoio também prestado pela União de Clubes, aqui como mencionado pelo Sr. Vereador, e naturalmente promoveremos a reunião. A única coisa Obrigado. que quero é reunir-se consigo e com o Presidente da União de Clubes. Foi aquilo que eu deduzi da intervenção. Havia aqui uma questão da duplicação de apoios que eu faço questão de negar, não é? Sendo assim, vamos retirar o ponto 62 e coloco a votação de todos os outros, perguntando se posso pô-los em conjunto. Tenho a concordância, vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos agora ao ponto de relações internacionais, com 4 subpontos, que coloco também para discussão. Não havendo intervenções, passo à votação, perguntando se posso também votá-los em conjunto. Tenho a concordância, vamos fazê-lo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos um ponto de mobilidade, com um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos o ponto de inteligência territorial, empregabilidade e atração de investimento, com 2 subpontos, que coloco também os 2 à discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos o ponto de democracia participativa, com um subponto que coloco também à discussão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Aqui, em relação à democracia participativa, tem a ver com aquilo que é a minha opinião em relação ao orçamento participativo, que eu acho que existem determinadas entidades que não deveriam concorrer ao orçamento participativo, e os bombeiros são uma dessas entidades, porque acho que a Câmara tem toda a obrigação de lhes dar aquilo que eles necessitam para o desempenho das suas funções, e acho que eles não deveriam andar a concorrer, portanto, e a pedinchar, entre aspas, votos para terem aquilo que é, para nos ajudarem a nós todos. Não faz sentido que assim seja, e eu disse-o logo no início do mandato, e lembro-me que ninguém concordou comigo na altura. O Sr. Presidente até acho que disse que
eu não conhecia os bombeiros ou que os bombeiros gostavam de andar atrás dos fotos, o que do meu ponto de vista não é verdade. Mas eu só queria fazer aqui uma nota de que agora na campanha eleitoral o Partido Socialista, portanto, o candidato do Partido Socialista foi à Sersica, que também é uma daquelas entidades que concorre ao orçamento participativo e que, do meu ponto de vista, também deveria ser ajudado, e eu sei que já são ajudados, quer os bombeiros, quer a Sersica, e com todo o mérito. E deveriam ser ajudados sempre que necessitassem de alguma coisa, não deveriam andar a concorrer ao orçamento participativo. Bastar-lhes uma palavra aqui para a Câmara. E diz o candidato aqui que saiu de lá com uma pergunta que não me larga. Faz sentido, como acontece com tantas outras entidades, que uma instituição como a Sersica tenha de concorrer ao orçamento participativo para garantir equipamento básico? E, portanto, estas são as palavras do candidato socialista. Eu concordo com eles e acho piada é que acho que o Chega tem sempre razão antes do tempo e depois acabam todos por ir atrás das propostas do Chega. Aliás, viu-se ontem com a questão da imigração. Pronto, era isto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, o senhor candidato do Partido Socialista, tal como referiu, é candidato, ainda não está eleito, portanto não está presente, não se pode defender. Em segundo lugar, é uma grande desfaçatez por parte do Partido Chega estar a criticar candidaturas de outros partidos quando ainda não teve a capacidade de apresentar a sua própria candidatura. Mais do que isso, colocou um candidato lebre no Concelho de Cascais que tem tido um comportamento absolutamente, repugnável. Mas, de facto, é a tal lógica do Partido Chega, que agora tem a versão Calimero, que todos o atacam, que todos estão contra o Partido Chega, mas é o próprio partido que faz por isso e, portanto, depois não pode inibir-se de estar na discussão pública e estar na discussão política, ainda mais com o tipo de atividades que tem. Por outro lado, também tenho a dizer o seguinte: o Sr. Vereador deveria conhecer a lei e não fazer as afirmações como acabou por proferir, que a Câmara tem a obrigação dos bombeiros. Não tem a obrigação, não é competência da Câmara Municipal de Cascais, essa é uma competência... Não, está bem, quer dizer, é tudo entre aspas, quer dizer, o Sr. Vereador faz sempre que é entre aspas, mas é que nas aspas cabe muita coisa, não é? E também cabe muita parvoíce. E, portanto, aqui, de facto, não é entre aspas, a Câmara Municipal de Cascais não tem a obrigação legal de financiar ou apoiar os bombeiros. No caso em concreto, nem sequer é para a atividade corrente dos bombeiros, trata-se de um OP, de um teatro que é dos bombeiros e, portanto, que já por sua vez esteve ao serviço da população sem ser através do grupo cénico dos próprios bombeiros de Cascais. Só para recordar, enfim, admito até que o Sr. Vereador possa desconhecer esses fatores, mas já teve lá outros grupos de teatro do Concelho de Cascais. Não lhes vou dizer que eu acho que é para também lhe permitir aprofundar um bocadinho os seus conhecimentos e, portanto, descobrir quais são, mas já esteve lá a funcionar. Por sinal, não deixou as instalações do teatro em condições para que pudesse funcionar, daí que a Direção-Geral de Artes tenha-lhe tirado a licença para funcionar e foi preciso os bombeiros fazerem estas obras para a qual concorreram ao orçamento participativo. E, portanto, é isso que aqui está em conta e teve o apoio da população na votação da proposta que levou ao orçamento participativo. Acho completamente ofensivo utilizar a palavra pedinchar quando estamos a falar em relação aos bombeiros e, portanto, o Sr. Vereador deve retirar esse termo, também é entre aspas, pois é tudo entre aspas. O problema é que a vida não funciona entre aspas, não é? Portanto, a vida funciona sem aspas, não é? Pronto. E, portanto, mas continuo-lhe a dizer, é ofensivo para os bombeiros essa mesma situação. Também já agora dizer que também sobre a questão da deficiência relacionado com aquilo que é a atividade da Sersica, também não é obrigação
nem competência legal do município fazer isso. Agora temos muito gosto em sermos um concelho inclusivo, que promove a inclusão, que promove o apoio àqueles que estão mais fragilizados, nomeadamente, no caso em concreto, por via da deficiência. Mas não fico preocupado, porque eu darei conta disso, quer aos bombeiros, quer à Sersica, da sua grande preocupação deles estarem a concorrer ao orçamento participativo, e depois eles terão certamente toda a disponibilidade também para receberem o seu vereador, se for o candidato do Chega, que é uma coisa que ainda não se sabe, enquanto o candidato Lebre tiver a fazer o seu percurso, não temos essa certeza. E, portanto, dito isto, já percebi que não poderemos. Não é só um subponto, portanto, Sr. Vereador Luís Miguel Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Apenas para fazer aqui um pouco de memória histórica. O orçamento participativo é trazido pela primeira vez ao município de Cascais pela voz do então deputado municipal João Rocha, na Assembleia Municipal. Ideia que tempos mais tarde foi bem acolhida pela Câmara Municipal, desenvolvida, algo que permite envolver toda a comunidade de uma forma ativa na decisão daquilo que é o investimento do erário público no seu território. Portanto, é uma atividade que ao Partido Socialista muito nos diz e importa salvaguardar e continuar a acarinhar. Relativamente a esta posição em concreto do atual candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Cascais, não é uma posição nova, é uma posição que já existe e foi defendida, quer no mandato de 2017 a 2021, quando o atual candidato era vereador, também pela minha voz nos dois mandatos que aqui estive em vários momentos, sublinhámos a necessidade daquilo que é salvaguardar as atividades correntes dessas entidades, não necessitando vir ao orçamento participativo, mas este caso em concreto não tem nada a ver com a atividade corrente, como o Sr. Presidente disse bem, tem a ver com o Teatro Gil Vicente, e nesse sentido não configura, relativamente às palavras que o vereador do João Nuno Rodrigues dos Santos trouxe relativamente ao tema, não configura o caso concreto que pretende defender. Sublinhamos a importância de apoiar todas as instituições, sejam elas quais forem, no apoio por via do orçamento participativo, mas também compreendendo e defendendo aquilo que o atual candidato do Partido Socialista refere. Tudo aquilo que disser respeito à atividade corrente, é importante criar condições para que não seja necessário ocupar, obviamente, o orçamento participativo com essas iniciativas. De qualquer das maneiras, ainda o Partido Chega não existia, já o Partido Socialista defendia esta matéria. Muito obrigado. Sr. Vereador, já agora não posso deixar de dizer o seguinte. De facto, quando eu digo que não é competência legal da Câmara, é competência de alguém, e neste caso é do Governo. E só para lhe dizer que quando tivemos o governo socialista, foi dos governos que menos apoiou este tipo de instituições e que mais problemas criou a estas instituições, não cumprindo com a sua obrigação, obviamente, e das suas competências legais. Dito isto, passemos então à votação. Sr. Vereador João Luís dos Santos. Não, é só para favor. Só para esclarecer ali, porque eu não estava a falar de apoio corrente. Aliás, o apoio corrente nem é do orçamento participativo. O apoio corrente é... Mas quando compramos um carro de combate aos incêndios, não é apoio corrente, acho eu. É só isso que eu queria dizer. E o que é que isso quer dizer, sem aspas, Sr. Vereador? É que ficamos sempre na dúvida. O que é que isso quer dizer em relação à discussão que estamos a fazer? Foi em relação às palavras do Sr. Vereador. Sim, não se percebe. Atividade. Estava a falar em despesa corrente. Dito isto, passamos à votação. Quem vota do subponto 79, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos à estratégia de transportes públicos, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Há uma abstenção, peço desculpa. Portanto, foi aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Chega.
Passamos à Proteção Civil com um subponto que coloco também a discussão, não havendo intervenções. Não sei se o Sr. Vereador João Rodrigues Santos está desatento. É um apoio financeiro na aquisição de equipamentos operacionais aos corpos de bombeiros do concelho de Cascais. Não estava desatento, ainda bem. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passemos agora às empresas municipais, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos à reabilitação urbana, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto diversos, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Dá-se conta do ponto de informações, sendo que o ponto 88 irá ser agendado para a próxima reunião de Câmara, para uma reunião não temática, para permitir que se possa analisar e discutir os próprios dados. Mas dá-se conta agora da certificação do Sistema de Gestão Anticorrupção do município de Cascais, segundo a norma ISO 37001-2016, relatório de avaliação da auditoria de certificação, onde também se dá conta da certificação do Sistema de Gestão Anticorrupção do município de Cascais, segundo a mesma norma, que foi com a entrega do certificado de conformidade. E dá-se também conta da apresentação dos resultados da parceria com a Universidade de Colômbia, primeiro semestre de 2025, no âmbito da transparência municipal. Dito isto, resta-me propor a aprovação da minuta da ata número 16, de 24 de junho de 2025, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013, que coloco também a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Então, ainda não desejo uma boa semana, porque temos a reunião extraordinária. Querem um intervalo de 5 minutos? Está bem. Então, daqui a 5 minutos, tal como a hora que está marcada a reunião, é isso? Vamos então fazer a reunião temática.